Helena, uma mulher que passou a vida entendendo a linguagem silenciosa das flores, agora se escondia sob o uniforme de uma jardineira anônima. Ela fez isso por seu filho, Rafael, e pela mulher que ele estava prestes a desposar, a curadora de arte Sofia, que com um olhar frio descartou seu presente mais sincero. Mas Helena logo descobriria que o perigo não era a ganância, e sim um segredo de família que ameaçava transformar o sonho de seu filho em um pesadelo. Tudo começou no lugar mais bonito daquela casa. A estufa de orquídeas, um palácio de vidro e aço onde flores exóticas e caríssimas eram cultivadas com precisão cirúrgica. Sofia andava entre elas, mas sua voz ao telefone era tudo menos delicada. Não, não é rara, é comum, um presente da mãe dele, ela disse, o desprezo cortando o ar úmido. A poucos metros, Helena, agora atendendo por Lúcia, aparava as folhas de uma samambaia, as mãos firmes contrastando com o nó que se formava em seu peito. Sofia desligou. A máscara de noiva perfeita caiu. Com um dedo impecavelmente esmaltado, ela apontou para a pequena orquídea vibrante que Helena dera a Rafael. "Jogue isso fora", ordenou a uma assistente que a seguia. "Não tem valor, não pertence a este lugar." Foi ali, no meio de tanta beleza fabricada, que a guerra silenciosa de Helena realmente começou. Mas aquela guerra não nasceu apenas do desprezo de Sofia. Ela nasceu do amor incondicional de Helena. Por 60 anos, o mundo de Helena foi sua pequena floricultura de bairro, um santuário de cheiro de terra molhada e pétalas de veludo. Suas mãos, sempre sujas de terra, não eram as de uma mulher que acumulava riquezas, mas as de quem cultivava a vida. Cada buquê que vendia, cada arranjo que montava, era um tijolo na construção do futuro de seu filho. Rafael, seu menino prodígio, que trocou o cheiro de flores pelo de plantas de arquitetura, se tornou seu maior orgulho, um arquiteto de renome que construía arranha-céus, mas que fora construído sobre o alicerce do sacrifício de sua mãe. O conflito começou de forma sutil, numa tarde de sábado, quando o barulho do motor de um carro importado silenciou a rua tranquila. Rafael saiu, o rosto iluminado, e ao seu lado estava Sofia. Ela era exatamente como as orquídeas da estufa, perfeita, exótica e com uma beleza que parecia intocável. Helena a recebeu com um sorriso e um abraço, mas sentiu um recuo quase imperceptível. Sofia elogiou as flores com palavras educadas, mas seus olhos examinavam o lugar como uma antropóloga, estudando uma tribo perdida no tempo. Helena tentou conversar, perguntar sobre a vida, sobre a família, mas as respostas de Sofia eram vagas, como se sua história fosse um roteiro cuidadosamente decorado. Rafael, cego de amor, via aquilo como sofisticação, mas Helena, com um instinto que só uma mãe possui, via um vazio. Foi ali que tudo começou a desmoronar. E o desmoronamento não foi um estrondo, mas uma série de fissuras silenciosas na fundação que Helena levara a vida inteira para construir. Antes de se render à desconfiança, ela quis tentar, quis acreditar que estava errada. O sonho de Helena não era grandioso. Cabia na mesa de jantar de sua pequena casa. Para celebrar o noivado, ela preparou a lasanha que Rafael amava desde criança. O prato que ele sempre pedia depois de uma prova difícil na escola. Decorou a mesa com gérberas, as flores mais alegres, e esperou, com o coração cheio de uma esperança teimosa, que Sofia visse o amor na simplicidade. Seu sonho era esse: ouvir risadas naquela sala, compartilhar histórias, ver a noiva do seu filho se tornando de fato parte da família. Ela só queria que Sofia entendesse de onde vinha o homem que amava. A queda foi tão silenciosa quanto a esperança. Rafael e Sofia chegaram atrasados, trazendo um vinho caro que parecia deslocado ao lado dos copos simples de Helena. Sofia mal tocou na comida, alegando uma dieta restrita com um sorriso polido. O golpe final
veio quando Helena, em uma última tentativa de conexão, abriu um velho álbum de fotografias. Ela apontou para uma imagem desbotada. Rafael, aos 8 anos, com o joelho ralado e um sorriso banguela, orgulhoso de uma pequena horta que tinham feito no quintal. Sofia olhou a foto por um instante e disse, com uma leveza cruel, que... rústico. Mas não foi o comentário dela que quebrou o coração de Helena. Foi o que Rafael fez em seguida. Vendo o desconforto da noiva, ele fechou o álbum com uma delicadeza que cortou o ar. Mãe, já chega de passado, não acha? Vamos olhar para frente. E naquele momento, olhando para seu filho invalidando a história que era dos dois, Helena sentiu o gosto amargo da derrota. E ele ainda achava que podia consertar tudo. E ele tentou consertar. No dia seguinte, um entregador deixou na porta de Helena um buquê de orquídeas raras, idênticas às da estufa de Sofia. O cartão, escrito pela secretária de Rafael, dizia: "Para a melhor mãe do mundo, com amor." O gesto, que deveria ser um pedido de desculpas, foi o insulto final. Ele não estava tentando consertar o que quebrou. Estava tentando cobrir a rachadura com dinheiro, com o verniz daquele novo mundo que Helena tanto temia. Ela não tocou nas flores. Apenas as deixou na calçada, para que o sol as levasse. Naquela mesma tarde, ela ligou para ele. Não com raiva, mas com a calma assustadora de quem está prestes a se afogar. "Rafael", ela começou, a voz firme enquanto seu mundo ruía. "Aquelas fotos não são coisas velhas. Aquela casa, aquela comida, aquela história, somos nós." E ela desprezou tudo isso. Do outro lado da linha, o silêncio de Rafael era pesado. Ele estava em seu escritório minimalista, com a cidade aos seus pés, e a voz da mãe soava como um eco de um lugar distante. "Mãe, foi só um jantar. Sofia é diferente, ela não está acostumada." "Não, meu filho, ela não está acostumada com a verdade." Helena insistiu, a voz embargando pela primeira vez. "Ela não te olha como eu te olho. Ela olha como quem admira um prédio que acabou de adquirir, um troféu. Ela não ama o menino da foto, ela ama o homem que paga pelas orquídeas." Foi então que a paciência de Rafael se esgotou. A culpa que sentia se transformou em uma defesa cruel. "Chega!" ele explodiu, a voz distorcida pela frustração. "Eu não posso acreditar que você está fazendo isso. Você está com ciúmes. Você não suporta me ver feliz com outra pessoa. Eu te amo, mãe, mas esta é a minha vida agora. Por favor, tente aceitar isso." A chamada terminou. Helena ficou segurando o telefone mudo, o som das palavras dele ecoando na floricultura silenciosa. Ciúmes. A palavra a esvaziou por completo. Todos os anos de sacrifício, as noites em claro, o amor inabalável, tudo reduzido a um sentimento mesquinho. Nos dias que se seguiram, o silêncio se instalou como uma doença. Rafael não ligou. As mensagens de bom dia pararam. O mundo de Helena, antes preenchido pelo amor ao filho, agora era um vazio imenso. Ela cuidava das flores mecanicamente, suas mãos agindo por memória, enquanto sua alma se sentia estéril. Olhando seu reflexo no vidro da vitrine, ela viu uma mulher envelhecida, uma estranha. E no silêncio ensurdecedor de sua pequena loja, Helena se convenceu de que havia perdido seu filho para sempre. É uma dor que sufoca, não é? A de ver seu amor mais puro ser julgado e incompreendido. Você já se sentiu completamente invisível para a pessoa que mais ama no mundo? Deixe um sim aqui nos comentários, só para eu saber que você entende o que Helena está sentindo agora. Sua história não é apenas sobre ela, é sobre cada um de nós que já amou a ponto de doer. As semanas seguintes foram um borrão de pétalas caídas e silêncio. Helena se sentia como uma de suas plantas no inverno, dormente, sem vida. A dor da rejeição de Rafael era um frio que tinha congelado suas raízes. Ela começou a arrumar velhas caixas, pensando em jogar fora o passado, já que ele não parecia mais ter valor. Foi quando seus dedos encontraram um envelope amarelado.
guardado no fundo de uma gaveta. Dentro, um desenho infantil de uma casa e um bilhete, com a caligrafia torta de um Rafael de 15 anos. A poeira do tempo não havia apagado a força daquelas palavras. Um dia, ele escrevera, vou construir uma casa para você, mãe, com um jardim gigante, para você nunca mais ter que vender suas flores, só plantar por amor. Helena segurou o papel fino como se fosse uma relíquia sagrada. As lágrimas que ela segurou por semanas finalmente vieram, mas não eram de desespero, eram de lembrança. O homem que a acusou de ciúmes e o menino que sonhava em lhe dar um jardim pareciam duas pessoas diferentes. E naquele instante, ela entendeu. Ela não podia desistir do menino. Aquele menino ainda estava ali, em algum lugar, soterrado sob o peso de um mundo de aparências e orquídeas raras. Seu amor não podia mais ser o de uma mãe que espera um telefonema. Tinha que se tornar um amor que age, um amor que se infiltra, que observa, que protege das sombras. Ela olhou para as próprias mãos calejadas pela terra. Se não podia mais entrar pela porta da frente como mãe, talvez pudesse entrar pelo jardim como uma estranha. Era um plano louco, nascido da dor mais profunda. Mas ao olhar para a promessa de seu filho, pela primeira vez em muito tempo, Helena não sentiu vontade de morrer. Ela sentiu vontade de lutar. E lutar, ela o fez. 2 semanas depois, Helena não era mais a dona da floricultura da Rua das Glicínias. Era Lúcia, uma mulher quieta de poucas palavras, com o rosto escondido sob um chapéu de abas largas, a nova jardineira contratada por uma empresa terceirizada para cuidar dos jardins impecáveis da mansão de Rafael. A dor física do trabalho sob o sol era um alívio bem-vindo para a dor que carregava por dentro. Ser invisível era sua estratégia, mas a cada dia a invisibilidade se tornava mais real e dolorosa. Ela podava as roseiras que seu filho via da janela do escritório, plantava as petúnias que enfeitavam a entrada por onde Sofia recebia seus convidados importantes e sentia como se estivesse cuidando do cenário de uma vida da qual fora expulsa. Ela observava, via como Sofia, sempre impecável, flutuava pela casa, distribuindo sorrisos para os convidados e ordens ríspidas para a equipe quando achava que ninguém estava olhando. Via como ela falava sobre arte e beleza, mas nunca se abaixava para tocar a terra ou cheirar uma flor. Via como o círculo de amigos de Rafael foi lentamente sendo substituído pelo de Sofia. Um grupo de pessoas que falavam mais sobre o valor das coisas do que sobre o sentimento que elas provocavam. E o mais doloroso, ela via seu filho. Às vezes ele passava por ela, imerso em uma ligação, o rosto cansado. Em um dia particularmente difícil, ele parou perto dela, olhou para um canteiro de lavandas e disse, mais para si mesmo do que para ela, minha mãe adorava lavanda. Helena apenas assentiu, o coração martelando contra as costelas, o nome meu filho preso na garganta como um espinho. A adrenalina inicial de seu plano secreto começou a dar lugar a um cansaço profundo e a uma dúvida corrosiva. Nas noites solitárias em seu pequeno quarto alugado, Helena se olhava no espelho e se perguntava quem era aquela mulher. O que ela estava fazendo, invadindo a vida do filho, espionando, agindo como uma criminosa. E se estivesse errada? E se tudo aquilo fosse apenas a dor de uma mãe que não conseguia aceitar que o ninho ficara vazio? A imagem de Rafael, decepcionado, a assombrava. O amor que a movia começou a parecer uma obsessão doentia. Estava tentando salvá-lo ou apenas provar que estava certa? A solidão de sua missão era esmagadora. Não havia ninguém para lhe dizer se era uma heroína ou uma louca. Ela estava pronta para desistir. Naquela noite, decidiu que na manhã seguinte não voltaria. Pegaria suas coisas e voltaria para a segurança de sua floricultura, para lamber suas feridas em paz. Deixaria Rafael viver sua vida, mesmo que fosse uma mentira. Com o coração pesado, ela abriu a janela para sentir o ar da noite uma última vez. E foi então que ouviu,
Vinda da varanda principal, a voz de Sofia, baixa e sibilante, completamente diferente de seu tom público. Ela estava em uma chamada de vídeo, a voz cheia de uma fúria contida. Helena não entendeu tudo, mas as palavras que captou foram suficientes para congelar seu sangue. O escândalo da falsificação. Meu pai. O nome da família. O casamento com o Rafael é a única forma de limpar tudo. Ele não pode descobrir. Não agora. As dúvidas de Helena se evaporaram. O que sentia agora não era mais dor ou ciúmes. Era um medo gelado e cortante. O medo gelado se transformou em um propósito de aço. Helena não precisava de mais provas. A verdade agora vivia dentro dela, afiada e perigosa. Ela sabia que o momento chegaria, e ele chegou no dia seguinte, na estufa de vidro, o lugar onde sua guerra silenciosa havia começado. Rafael estava lá com Sofia, mostrando a ela as orquídeas, que seriam destaque em um leilão de caridade naquela noite, um evento que, Helena agora sabia, era crucial para os planos de Sofia de se legitimar na alta sociedade. Como Lúcia, a jardineira, Helena estava no fundo podando uma folha seca, o coração batendo em um ritmo controlado, esperando. Rafael, com um orgulho genuíno, mostrou as flores mais raras. Mas então ele se aproximou de um canto mais modesto, onde uma pequena orquídea comum florescia, vibrante. A que Helena lhe dera. A que ele, secretamente, havia guardado e cuidado. E esta... Ele disse a Sofia, com um traço de nostalgia na voz. Esta tem um valor diferente para mim. Sofia, impaciente e sem notar a presença de Helena, suspirou. Querido, nós já conversamos sobre isso, disse ela, a voz soando como vidro quebrando. Essa flor comum não tem lugar aqui. É sentimental demais, não tem status. Assim como certas memórias, elas só nos atrasam. Foi o gatilho final. Helena largou as tesouras de jardinagem que caíram no chão com um barulho metálico que ecoou pela estufa. Ela saiu das sombras das samambaias, não mais como Lúcia, a jardineira, mas como Helena, a mãe. Seus olhos estavam fixos em Sofia. Você está enganada, disse Helena, a voz baixa, mas carregando o peso de semanas de dor. Essa flor tem mais verdade do que toda a sua coleção. Assim como as memórias que você tanto despreza. Rafael se virou pálido. Mãe, o que... como... Sofia ficou rígida, a máscara caindo por completo. O que ela está fazendo aqui? Rafael, tire essa mulher daqui. Mas Helena não olhou para o filho. Olhou para Sofia. Eu ouvi você ontem à noite na varanda, falando sobre o escândalo da falsificação, sobre limpar o nome da sua família, sobre como o casamento era sua única saída. Cada palavra era uma pedra atirada contra a frágil fachada de Sofia. Ela está louca, Sofia gritou, apelando para Rafael. Ela está inventando coisas, é o ciúme. Mas Rafael não via uma louca. Ele via sua mãe, com as mãos sujas de terra, o rosto marcado pela dor, mas com uma força inabalável nos olhos. Ele olhou para Sofia, procurando a negação, mas encontrou apenas pânico. Ele se lembrou de todas as pequenas mentiras, da frieza com a equipe, do desprezo velado. Tudo se encaixou. Ele olhou para a orquídea simples em sua mão e depois para a mulher perfeita ao seu lado. Em um tom de voz terrivelmente calmo, ele disse, você tem razão, Sofia. Algumas coisas realmente não pertencem a este lugar. Ele fez uma pausa e então olhou diretamente para ela. Você é uma delas. Por favor, vá embora. Meses depois, a primavera chegou à Rua das Glicínias e com ela uma nova estação na vida de Helena e Rafael. O cenário não era mais a estufa de vidro ou uma mansão silenciosa, mas a pequena e vibrante floricultura de Helena. O cheiro de terra molhada e flores frescas enchia o ar. Rafael estava lá, não como uma visita apressada, mas como parte do lugar. Com as mangas de sua camisa cara dobradas até os cotovelos, ele regava um vaso de samambaias, as mãos que antes só assinavam plantas de arquitetura,
agora cuidando da vida que sua mãe tanto amava. O silêncio entre eles não era de distância, mas de um conforto reencontrado. As grandes conversas e os pedidos de desculpa já haviam acontecido. Agora restava a simplicidade de estarem juntos. Mãe, estas aqui precisam de mais sol? Ele perguntou, apontando para as gérberas. Helena sorriu, um sorriso genuíno que não dava há muito tempo. Um pouco, meu filho. Como todos nós. Em um lugar de honra, perto do balcão, estava a pequena orquídea comum, plantada em um vaso de cerâmica pintado à mão. Ela florescia, mais viva do que qualquer uma das flores raras da estufa. Rafael contou à mãe sobre seu novo projeto. Não um arranha-céu de luxo, mas um centro comunitário no bairro onde cresceu. Ele não havia abandonado seu sucesso. Havia apenas encontrado um novo propósito para ele, um que honrava suas raízes. Olhando para o filho, Helena entendeu que não o havia resgatado de Sofia, mas o havia ajudado a se reencontrar. A casa que ele um dia sonhou em lhe dar, de certa forma, sempre esteve ali, construída não com tijolos, mas com o amor que os unia. A jornada de Helena não foi apenas sobre expor uma mentira. Foi uma batalha silenciosa contra a ideia perigosa de que, para crescer, precisamos cortar nossas próprias raízes. Ela não lutou para vencer Sofia, mas para resgatar o filho da ilusão de que o sucesso exigia o esquecimento. Seu legado não foi um ato de heroísmo que o mundo pudesse ver, mas a restauração silenciosa da alma de seu filho. Ela o lembrou que a terra nas mãos e as memórias no coração não são sinais de fraqueza, mas a fonte da verdadeira força. E Rafael, por sua vez, aprendeu a lição mais valiosa de sua vida. Ele entendeu que o verdadeiro valor não está no preço de uma orquídea rara, mas na história de uma flor comum que sobreviveu à tempestade. Ele percebeu que a fundação mais sólida que um homem pode ter não é feita de concreto e aço, mas de caráter e autenticidade. Sua maior obra não será mais medida pela altura dos prédios que constrói, mas pela profundidade do propósito que coloca em cada um deles. No fim, a história deles nos ensina que as raízes não foram feitas para nos prender. Elas existem para nos dar a base firme da qual precisamos para alcançar o céu, sem jamais esquecer o chão que nos nutriu. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo para criar mais narrativas com alma. E por favor, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio e respondo com muito carinho cada pessoa que tira um tempinho para se conectar. Se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. Este canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá a certeza para continuar essa jornada. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.